Olá galera, começando mais uma edição do Escolhe ou Morre. Dessa vez a gente vai tentar apontar qual a maior derrota da história do Náutico. E quando a gente está falando de Náutico, na verdade o que a gente vai tentar definir aqui é a segunda maior derrota da história do Náutico. Afinal de contas, a Batalha dos Aflitos, pelo menos na minha opinião, a maior derrota que um clube do futebol brasileiro pode ter sofrido e do futebol que eu conheço também, né? Pode até ser que nos grilhões aí... É o famoso hors concours. Pronto. Essa derrota do Náutico, porque é uma derrota que ultrapassou fronteiras do Brasil, assim, ficou conhecida mundo afora, porque realmente é uma derrota daquelas que acho que todo mundo aqui vai morrer, não vai morrer, não vai ver nada parecido. Um time perder com 7 jogadores em campo, perder 2 pênaltis em casa. Então, assim, essa derrota aí do Náutico na batalha é o concurso. E que a cada jogo o público daquela partida fica maior, porque é difícil encontrar alguém que diga que não estava nos aflitos. E que não trabalhou. Detalhe, eu estava na arquibancada. Eu estava trabalhando, só que isso, cara. Estava com a camisa do Inter. Eu estava trabalhando. Perto da torcida do Grêmio. E isso que você falou só mostra o tamanho do jogo, porque são aqueles jogos que todo mundo se torna tão grande, que todo mundo estava no estádio. Então essa questão que você falou até brincando, mostra o tamanho da derrota do Náutico. Mas antes de a gente começar aqui o nosso passeio pela história do Náutico, para adotar critérios que vão definir aí a maior derrota da história do clube, vou convidar vocês a um passeio mais aprazível. Vamos até Porto de Galinhas. Bom, e se você sentiu falta de algum jogo aqui, algum jogo que você sofreu e que a gente deixou de falar, por favor, deixa aqui seus comentários. Se você está curtindo o nosso trabalho, se inscreva no nosso canal e também nos siga nas redes sociais. Bom, nosso passeio aqui cronológico pela história do Náutico vai começar em 67. A gente vai falar da final da Taça Brasil, onde o Náutico foi derrotado por 2-0 para o Palmeiras, João. É uma derrota no melhor momento do Náutico, né? Na época de ouro do Náutico, nos anos 60 ali, onde o Náutico conseguiu o Hexa. E esse time do Náutico é o melhor time da história do Náutico. Foi o time que eliminou o Atlético Mineiro nessa mesma Taça Brasil e chegou na final contra o Palmeiras, perdeu o jogo no Recife, venceu o jogo em São Paulo, ou seja, conseguiu reverter isso aí, um feito. Você venceu o Palmeiras de Ademir da Guia, a academia do Palmeiras também é um time histórico do Palmeiras, um dos melhores times da história do Palmeiras. E aí teve a Negra no Maracanã, que até existem imagens, se você procurar assim no Canal YouTube, 100. Canal 100. Caiu uma chuva torrencial no Maracanã, uma chuva absurda, e deixou o gramado bem molhado e tal. E aí o Náutico perdeu esse jogo. Esse jogo entra na lista pelo seguinte, porque é um jogo que poderia mudar a história do Náutico. Se o Náutico tivesse vencido esse jogo, o Náutico teria um título brasileiro. Que a CBF, anos mais tarde, homologaria esses títulos da Taça Brasil como títulos do Campeonato Brasileiro. Então, o Náutico é oficialmente vice-campeão brasileiro. Mas vice no Brasil não tem peso, né? Se o Náutico tivesse vencido aquele jogo do Palmeiras, o Náutico seria campeão brasileiro. E seria o primeiro time campeão brasileiro de Pernambuco, não seria do Nordeste, porque o Bahia tem o título de 59. Mas seria um título que mudaria a história do Náutico. O Náutico hoje poderia ser um clube muito maior do que se tivesse conquistado aquele título de 67. Um exemplo disso, João, do carimbo de campeão brasileiro que os times têm, é a situação do Guarani, que foi campeão brasileiro em 78 e foi bater na terceira divisão, na segunda divisão de São Paulo, mas é sempre tratado dessa forma. A situação do Guarani, o campeão brasileiro, isso fica para toda a história. E do vice não fica tanto, que, por exemplo, o Bragantino foi vice e você não fica se importando tanto com o Bragantino, que perdeu a final para o São Paulo em 91. Eu até fico pensando, se ele tivesse vencido aquela final, possivelmente falaria, como é que está o Bragantino hoje, rapaz? Ganhou o brasileiro, muda de estádio. E agora a gente faz uma viagem para a década seguinte, 1975, final do Pernambucano. A final de Sebastião Rufino, João? Exatamente, foi na verdade... O pai. Esse jogo, o Sport vinha de um jejum muito grande de títulos, estava há 12 anos sem conquistar títulos, tem até a brincadeira, né, que o Sport não fosse campeão esse ano, tinha o Leão 13, né, que era o Papa na época, então se brincava muito. E a final foi nos aflitos,
E foi uma final, até hoje, muito contestada pelos alvirrubros que vivenciaram aquela partida. Meu pai, por exemplo. Eu era, assim, desde um pequeno, moleque, assim, ele... Até hoje... Ele nascido. Não, 75 não, já. Tô cansado, ela estaria estar cansada. Eu nasci 4 anos depois. Aí, a pergunta não é tão sem sentido. Não, né? mas, pô, 4 anos... Mas foi cretino. Foi cretino. Bota 4 anos a mais em tu, pra tu ver se tu não fica mais cansado. Tem mais cabelo branco que tem aí. O cabelo vai estar maior. O meu pai, assim, desde pequeno, ele falava muito esse jogo de Sebastião Rufino, que o Náutico foi prejudicado por Sebastião Rufino. Ele falou outra palavra, não falou prejudicado, não. Ladrão! Mas, assim, é um jogo que os alvirrubros, na idade do meu pai, o pessoal de 40 anos, 50 anos, reclamam muito até hoje de Sebastião Rufino. Na idade do teu pai de 40 anos, não, meu pai é mais antigo. Mas, assim, o pessoal reclama muito desse jogo, que o Náutico teria sido muito prejudicado, uma final nos aflitos, e também por conta disso, né? O Sport foi campeão, o Sport saiu de um jejum de títulos em cima do Náutico nos aflitos. Então, essa derrota para o torcedor do Náutico também é uma derrota muito sentida. Um peso na avaliação geral que diminui um pouco essa derrota é que o Náutico não seria campeão nesse jogo. A gente tratar a final, não era o jogo final. O Sport sim poderia ser campeão porque tinha vencido os turnos, então tinha uma vantagem naquela partida. O Náutico tinha que vencer aquele jogo. Era uma coisa muito confusa o Pernambucano na época. Quem ganhava mais turnos... Na época, né? Não, mas esse... boa. Quem ganhava mais turnos, jogava fora de casa extra. Então o Náutico tinha que vencer a partida extra para forçar mais a final, onde o Sport também teria vantagem. Então assim, o Náutico tinha que ganhar uma série de jogos. E outra, assim como a gente falou anteriormente, o time do Sport era muito melhor do que o do Náutico. Então assim, esse jogo é marcante para o Náutico, porque o Náutico... Inclusive, a matéria do Diário é muito curiosa. A matéria do Diário não deixa qualquer dúvida que o Náutico foi prejudicado. Na expulsão, 2 expulsões, e deixando claro, assim, o Náutico perdeu essa partida de ser prejudicado. Mas, naquele momento, foi algo isolado dentro da campanha. O Náutico era inferior ao Sport. Então, eu estou falando isso não para diminuir essa derrota, mas para termos de avaliação ao final da maior derrota, da segunda maior derrota, né, que a primeira já está escolhida. A gente vai dar mais um salto de década, a gente vai para 1983, mais uma final de Pernambucano. E essa é um empate entre Santa Cruz e Náutico, 1-1, com o Arruda absolutamente lotado, e o Santa sai derrotado do Cássio Zirpoli. Por isso que a gente fez no começo, que não é só a derrota, é o resultado de uma forma geral, foi empate. Um detalhe, era extra da extra, porque o supercampeonato já tinha tido um empate antes, como tinha sido empate com gols entre Santa e Náutico, forçou um terceiro jogo, um quarto jogo, na verdade, depois do triangular, e terminou um novo empate em 1-1, e o Santa ganhou nos pênaltis com a bola que o Náutico contesta até hoje, que... Porto, né? Pegou em cima da... Pegou em cima da que linha. a bola não teria entrado. Não teria entrado. E esse jogo, para mim, tem um peso... Detalhe, tem que falar que esse teria sido o primeiro e único supercampeonato do Náutico. O Náutico nunca foi supercampeão. E se hoje o Pernambucano é um torneio reduzido, na época, além do peso dele ser muito maior, ele durava 2/3 do ano, e o supercampeonato era muito valorizado. O Pernambucano tinha 3 turnos. Se cada clube ganhasse um, fazia um triangular e dava esse status. O Santa ganhou 3, esse foi o terceiro do Santa, e o Sport ganhou 1. E o primeiro, em 1915, depois deram o nome, o nome de supercampeão, para o Flamengo do Recife. E o Náutico teve essa chance num Arruda que tinha sido... o anel superior tinha sido inaugurado um ano antes. Então aquele público, naquele momento, era o Arruda mostrando o quanto de gente ele poderia ter recebido. Inclusive, na véspera da partida, o Santa colocou 110 mil ingressos à venda. Até hoje, acho muito louco isso, porque ninguém parou para pensar que teria criança e não pagante, né? Assim, a capacidade do estádio é 110 mil pessoas, que já é um absurdo. O recorde do Arruda, pelo menos registrado, 96 mil pessoas. E você considera que botaram 110 mil ingressos. Fora a turma que entrar de graça. E esse jogo teve, o público, se não me engano, foi 83 mil. Público pagante 76 mil, e tem relatos, eu já pesquisei, mas relatos que teria sido 83 mil, que seria até justamente o ano, que ideia que se fala. E durante muito tempo, foi o maior público aqui em Pernambuco. Bom, e agora a gente vai até 1992, mais uma decisão de Pernambucano. Dessa vez o rival era outro, João. Sport e Náutico, o Sport vence por 1-0 e também tem polêmica envolvendo essa partida. Tem polêmica, e aí esse jogo, 92, eu tinha 12 anos, já tinha um relato mais pessoal para dar. Porque esse jogo... rádio ou do estádio? Porque não passava na TV. Né? Nesse jogo dos dois, do rádio e do estádio. Porque eu fui pro estádio com meu pai e simplesmente a gente não conseguiu entrar. Porque o estádio já estava lotado horas antes do jogo começar. 40 mil pagantes dessa partida. A gente não conseguiu comprar ingresso, enfim, tinha 12 anos, a gente não conseguiu entrar, voltou para casa.
e teve que escutar o jogo no rádio, porque não passou na televisão. E aí o Náutico perde com 1-0 o gol de Dinda, que era um jogador, um atacante muito mediano, um atacante Pra ser mediano, bem benevolente. Porém, que viveu durante muitos anos no futebol pernambucano, no Vitória e no Veracruz. Jogando de volante já. Ele jogava no primeiro turno no Vitória, se o Vitória estivesse na primeira divisão, e o segundo no Veracruz, jogava a Série A2. Só que tinha ano que o Vitória subia e o Veracruz caía, aí ele invertia. Tava sempre Vitória. Ele tava sempre Vitória de Santo Antão. E nessa época ele era atacante. Detalhe, tinha sido um ano antes atacante do Náutico, e o Náutico não ficou com ele, o Sport contratou, não sei porquê, porque já era um atacante limitado. Sabe que jogou do Náutico? Atacante do Náutico, e ele fez o gol nessa final contra o Náutico, né? A lei do ex já funcionava nessa época. E aí o Náutico tinha vencido o primeiro jogo, na final no Arruda, gol de Jefferson, foi para o segundo jogo na vantagem do empate, perdeu no tempo normal e foi para a prorrogação. Na prorrogação, o Sport jogava pelo empate. E aí, o lance polêmico que você fala, que foi um gol de Alcimar, não sei agora se no primeiro ou no segundo tempo, mas foi na prorrogação. E até hoje, a contestação é que ele não estava impedido. E não há uma imagem clara que mostre se ele estava impedido ou não, mas foi um lance muito de detalhes. Ou seja, mantém no mínimo a dúvida. Hoje não tem uma imagem para você cravar que ele estava impedido, não. Mas por quê? Porque só tinha basicamente a câmera central. central. Hoje você tem as câmeras dos impedimentos, a câmera... Até porque não tem transmissão, né? Da TV, né? Mas de vez em quando tem até emissora que mesmo não fazendo isso, ela leva mais de uma câmera, porque tem um repórter para fazer uma passagem lá no gramado, mas nem foi o caso. E é mais uma derrota que o Náutico questiona muito a questão da arbitragem, e por conta disso também é uma derrota muito doída, já uma geração mais nova. E eu lembro bem que eu chutei... Já eram 24 anos sem ganhar do Sport na final. E ainda tem isso. Eu estava na ilha também. O Náutico já tinha esse jejum de vitórias em finais contra o Sport, que se mantém até hoje. O último título do Náutico em cima do Sport em finais foi o título do Hexa, em 68. Então já tinha um período grande e o Náutico seria campeão na ilha, o que daria um gosto ainda melhor para os alvirrubros. E não aconteceu por conta desse gol anulado de Alcimar, que não se sabe até hoje se foi bem marcado ou se foi mal marcado. Bom, agora a gente vai para o ano seguinte, 1993, mais um encontro com o Santa Cruz, 10 anos depois, né, curiosamente. E aquele jogo ficou conhecido como o jogo de Célio, né? O jogo onde muitos tricolores foram dormir vice e acordaram campeões, e muitos torcedores do Náutico foram dormir campeões e acordaram vice, mestre. Essa final foi à noite. O Náutico tinha uma vantagem, vencia com o gol de Paulo Leme. O Washington, que era o artilheiro do Pernambucano, e para você ter ideia da quantidade de gols que ele fez, o Washington já era um jogador experiente. Ele tinha brilhado no Atlético Paranaense, no Fluminense nos anos 80, no Atlético Paranaense em 83 e no Fluminense em 84, junto com o Assis, que era o casal 20, mas o Santa só trouxe o Washington aí. Ele jogou só o segundo turno do Pernambucano e só isso bastou para ele ser o artilheiro do campeonato. Com 5 minutos de jogo ele foi expulso. Wilson Souza. Não teve conversa não. E nessa situação, o Náutico ganhou de 1-0, o Santa Cruz sem o seu principal jogador, precisando ganhar a partida para forçar a prorrogação. O Santa virou a partida aos 44 minutos com um gol de Célio, num lançamento absurdo que Parreira, o zagueiro do Náutico, inventa de dar um peixinho, cheirou a bola sobrou para Célio, bateu cruzado. Naquele momento, já tinha tricolor voltando para tentar ver os minutos finais, mas até antes do gol de empate, a parte, se você colocar o vídeo, procurar no YouTube, a parte do Santa Cruz da torcida já está começando a esvaziar, as pessoas já estavam indo embora. Torcedor do Náutico dá tchauzinho. A torcida do Santa. 26 minutos, segundo tempo. Alguns torcedores do Santa já começam a deixar as dependências do Arruda. Quando sai essa virada, e acontece o contrário, gente na rua, na Avenida Beberi, voltando para o Arruda, e torcedores do Náutico indignados com o que o time fez ali, com a vantagem tão grande e escorrer por entre os dedos o título, teve gente que foi embora. E aí vai essa lenda que, por mais que seja brincadeira, é muito possível que tenha acontecido isso mesmo, gente que pela hora foi dormir, não, com a vontade dessa acabou, vou dormir, ou então disse, não dá tempo não, eu trabalho amanhã, um foi dormir campeão, acordou vice e vice-versa. E esse jogo é mais um jogo que eu tenho uma história pessoal também, porque eu também estava no Resumindo, estádio. o problema é João. E tem mais. Mão de pântano. E tem mais. Tira essa mão daqui. Tá abençoado. Nesse jogo aí, eu tinha 13 anos e eu fui pro estádio e não tinha camisa do Náutico. E eu sempre achava muito massa, legal, os torcedores chegaram no estádio, qualquer torcida, com a camisa dos times, e eu não tinha. E aí meu pai comprou uma faixa
vermelho e branco, e botei na testa. E o Náutico ganhou, abriu o placar 1x0, o gol do Paulo Leme de falta, e eu não vi o gol. Porque quando a bola cruzou, passou por cima da barreira, eu já pressentindo que seria o gol, eu pulei antes, e a faixa pegou no meu olho. E eu não vi o gol. Então assim, e depois aconteceu a virada, a torcida do Náutico já estava... O olhante zicador ajudou Paulo Leme. Agora se afasta. Aí Deus caiu, era pra fora, na trave, defesa. E aí, Você mesmo é o... a torcida do Náutico, já tô prevendo a montar, a nossa eleição. Olha, zicador. Eu tô prevendo, um olhinho verde, alguma coisa assim. Olha o Léo Moura fazendo a infiltração, Ronaldinho tentou o toque, o Léo Moura ganhou, botou na frente o Leonardo Moura, olha o David. A torcida do Náutico já estava gritando é campeão, porque estava 1x0, com um jogador a mais, e o Santa Cruz perdeu o principal jogador, então assim, com 35 minutos, a torcida do Náutico começou a gritar é campeão no Arruda. E aí sofreu a virada, o Náutico ia ter uma prorrogação, onde na prorrogação o Náutico teria que vencer o Santa. Aí a vantagem inverteu, o Santa jogava pelo empate na prorrogação. O meu pai ficou tão revoltado que ele me pegou e foi embora, não esperou a prorrogação. Eu disse, pai, tem prorrogação. Ele fez, perdeu um título desse jeito, tu vai ganhar na prorrogação nunca. Aí ele me pegou. Era experiente, né? Experiente. Largou. 30 minutos, tem condições não. E a gente foi andando pra pegar o carro. 30 minutos pra fazer o gol. Não. Acabou. Da forma como 30 minutos só isso? Não. Detalhe, na prorrogação o Náutico meteu a bola na trave. E quando a gente tava... Tu ligasse o rádio. Tava lá, te escutando. Aí, Gil, aqui, ó. Sincronizou aqui. Bom, galera, agora a gente vai até 1997, quadrangular final da Série B, penúltima rodada, onde o Náutico foi derrotado por 2x0 pelo América, João. Olha só, a partir de agora, eu vou estar em todos os jogos. Mas não tenho culpa, entendeu? Veja, a partir dos anos... Cássio, troca de lugar comigo, por favor. A partir de 92, que a gente já falou aqui, eu vou estar em todos. Eu estava nesse jogo também. Foi nos Aflitos. Os Aflitos, para fazer um estádio pequeno, modesto até hoje, pequeno, cabe... A capacidade dele oficial é 19.980. 22.856. Era 19.800 porque criaram a regra de que se fosse 20 mil tem que ser obrigado a câmera, Náutico. 19 não. Cabe isso tudo não. Aqui só cabe 19.980. Aí depois desobrigaram essa regra. Aumentou. Aí subiu. 22... subiu para 22.856. Aumentaram, pô. E nesse jogo aí, Náutico e América, que não estava, a ampliação do estádio que... Tava começando. Não estava completo, estava começando. Rafael Gazanel, justamente assim, esse público deu 28 mil pessoas. Foi o maior público naquele momento, com o início dos primeiros módulos de ampliação. Exatamente, era um estádio menor do que é hoje e tinha 28 mil pessoas. Mas já era maior do que os Aflitos clássicos. Mas assim, 28 mil pessoas ali, estava apertado. Não, e aí, o Náutico, absurdo. Se o Náutico vence aquele jogo, o Náutico, eles já garantem o acesso. O Náutico já estava há 3 anos na Série B, já era um tempo considerável. Que naquele momento era considerado uma grande vergonha ser Série B. Era o fundo do poço, não tinha... Tinha, mas assim, era... Tinha a Série C, né, que foi feita mas era uma coisa meio inalcançável. Era quase amadora. Quase amadora. Isso. E aí o Náutico tinha chance de subir antecipadamente e ser campeão, também um passo gigantesco para ser campeão da Série B. E perde por 2x0, leva 2 gols logo no primeiro tempo. E aquele jogo ficou muito marcado pela revolta da torcida, que começou a tirar objetos no gramado. Aquele jogo não terminou, pra você ter ideia. O jogo não chegou ao fim, porque a torcida começou a jogar coisas no gramado, objetos no gramado, e a polícia revidou, e teve toda aquela confusão de spray de pimenta e tal, e o jogo não chegou ao fim. Então foi um jogo muito tumultuado, com muita violência, inclusive, e foi bem... E o Náutico ainda teve uma chance ainda no jogo final, contra a Ponte Preta em Campinas. No domingo de manhã. Domingo de manhã, estava sem vestibular. Larguei a prova para ver o jogo. Eu sabia que não ia passar mesmo, larguei a redação, fui ver o jogo. E A redação, bicho? Não, eu fiz a redação, escrevi. Era 20 livros. Tu falasse vestibular, eu entendi errado. Vestibular, 97, o primeiro. Em 97. Primeiro, passei não. Federal. Teu vestibular foi em 98. Não? Ah, porque tu é do segundo semestre, né? Repetente. 97, bicho. Eu fiz vestibular em 98. Mas também é velho também, pô. Eu sou de 81 também, só que eu sou de fevereiro. Ah, tá. Agora, já que a gente discutiu... As nossas vidas pessoais. O Náutico teve esse jogo contra o Ponte Preta, o Náutico não venceu e o Náutico não subiu. Foi o segundo ano seguido que o Náutico chegou no quadrangular final da Série B. No ano anterior tinha também chegado nessa fase e perdeu a chance para o União São João, lá em Araras, uma derrota.
E aí, pelo segundo ano, o Náutico bateu na trave e não subiu e teve todo esse tumulto. Então, essa derrota também é uma derrota bem marcante. Aí, agora a gente chegou no meu ano de vestibular, 1998. Náutico e Remo. Olha pra lá. Pra cá. Dessa vez eu que Você tem tava. história? Tenho. Ah lá. Porque nessa época, da segunda metade dos anos 90 até os primeiros anos ali da década seguinte, eu frequentava qualquer jogo. Assim, um amigo meu chamasse do Náutico, eu ia do Santa Cruz, eu adorava ver jogo estádio de futebol. E nesse eu tava, o Náutico já para ser rebaixado, já tava lutando para não cair. Tava 1-1 a partida. Robson Robigol acertou o travessão do Náutico, acho que aos 43 ou 44 do segundo tempo. Nós precisávamos vencer o jogo. Tá 1-1, Robigol acertou o travessão. No minuto seguinte, no contra-ataque, o Remo fez 2-1. Pelo menos a minha memória. Daquele suspiro de que pô, vai escapar, o time terminou rebaixado. Detalhe, nem matematicamente era, porque isso era a penúltima rodada, ele só caiu na última rodada, mas foi aquele baque que, ó, a matemática ficou restrita a 1%. Todo mundo saiu rebaixado do estádio, nos aflitos naquele dia. E é um rebaixamento ali pro fundo. A gente acabou de falar que em 97... o detalhe era exatamente. Que a Série C era uma coisa muito inatingível e o Náutico conseguiu chegar na Série C. O detalhe era esse. E que, assim, a gente está gravando esse vídeo, pode ser que aconteça uma grande reviravolta, mas acabar lembrando um pouco desse início de brasileiro da Série B de 2017. O Náutico, só que agora subiu os 4 primeiros, e o Náutico ficou em quinto nos 2 anos, aí no terceiro ano, não só não faz a campanha, como começa a fazer uma campanha de lutar contra o rebaixamento. Em 97, isso acabou rebaixado. Ficou terceiro no campeonato que subiu os 2. Acabou rebaixado. Não, em 96 e 97 ele acabou em terceiro no campeonato que subiu os 2 primeiros e em 98 acabou rebaixado. E esse jogo aí... E não teve virada de mesa nessa situação. Ele jogou a terceira divisão. E esse jogo aí, esse lance que Cássio lembrou, que a bola foi de Robin, bateu na trave e na sequência o Remo fez o gol. É aquelas histórias assim, que você conta, parece mentira, mas assim, já sabe se é memória afetiva ou... Mas a minha memória é de escutar o da bola na rede. Porque... O silêncio. O silêncio. Porque quando a bola bateu e o jogador do Remo... Tu tava nesse jogo? Com um amigo meu, rubro-negro, que pediu pra ir pra um jogo mesmo. Ah, então botou Não era você. ou seja, isso é mais comum do que se imagina, porque eu tava nessa mesma situação. Não, teve um amigo meu, Beto. Metade da torcida do Náutico era esporte. Ele pediu assim mesmo, eu juro que eu não tiro onda, Aí ele, tá certo, aí eu levei ele. Já me antecipando, eu dou um pio, eu fico lá. Mas quando na volta ele não se aguentou não. Tirou onda. Aí tem que deixar do cara no meio do caminho. Pô. Aí é fleragem. E aí, quando a bola bate na trave e volta, o jogador do Remo vem muito, assim, ele pega a bola no meio do campo sozinho. E foi aquele silêncio no estádio. Foi um contra-ataque aquele silêncio no estádio. E quando a bola foi a barra do country ou eu tô ficando... Foi na barra do country. Aí. Quando a bola entra, na minha memória, assim, a bola na rede. Tchau. Então essa foi uma... E aquele silêncio ali só se repetiu na minha... só se repetiu na minha lembrança na Batalha dos Aflitos. O estádio que saiu ali, os torcedores do Náutico saíram dali em completo silêncio, como aconteceu anos depois na Batalha. Bom, e agora a gente chega a 2001 e a gente vai falar de um outro campeonato agora, da Copa do Nordeste. Maestro, vitória do Sport 1-0 e elimina o Náutico na semifinal. Se você pegar o início daquele ano, não era para ser esse cenário de transformar aquilo numa maior derrota, porque ali o Sport, presidido por Bivar, era pentacampeão pernambucano, era um time que ganha, não se mexe, fazer um investimento forte para tentar o hexacampeonato, e o Náutico começou o ano completamente esfacelado. Era o ano do centenário do Náutico. E era o ano do centenário do Náutico. Mas o Náutico acabou tendo uma felicidade muito grande na montagem do elenco. Começou a Copa do Nordeste, ele terminou a primeira fase, o primeiro turno invicto. Aquele da Nordeste, para quem não lembra, 2001 e 2002 foi turno único com 16 times, ou seja, 15 rodadas para classificar 4 para a semifinal. O Náutico passou as 15 rodadas enfrentando o Sport, Santa Cruz, Bahia, Vitória, Fortaleza, Ceará. Era literalmente a Liga do Nordeste com os principais clubes. E o Náutico... até hoje considerada a maior Copa do Nordeste de todos os tempos. Assim, porque... A de 2001 e 2002, aquele período, eu também considero. E o Bahia ganhou as duas, inclusive. Aí o Náutico terminou invicto na primeira colocação e pegou o Sport, que se classificou, sabe-se lá como, em quarto lugar. Lutando, perdendo o jogo. Tinha perdido para o Náutico na Ilha do Retiro durante o turno. Até porque, fazendo só um parêntese,
apesar do slogan de campanha de Luciano Bivar. Mudou o time todinho e o O time que tá ganhando não se mexe, ele não cumpriu absolutamente nada. Mas Foi o racha com o bate-chapa com o Vanderson, né? mas nem foi o problema, não foi nem o racha ali, porque aí é Não, dele. claro que não. O problema foi depois não cumprir tudo que falou. E aquilo já refletia no Pernambucano, mas na Copa do Nordeste o Sport conseguiu chegar à semifinal. E o Náutico estava com um time muito melhor, tanto no Pernambucano, venceu o primeiro turno no Pernambucano, foram 2 turnos. No Pernambucano, o Náutico quase foi campeão por antecipação, ele perdeu o segundo turno, nos aflitos, teria sido campeão dos aflitos, mas acabou para o Santa e forçou a final do Pernambucano, aí ganhou a decisão para o Santa, mas na Copa do Nordeste, a única vantagem, ao contrário de 2002 que foi de volta, ali foi jogo único e não tinha vantagem do empate. Empate ia para os pênaltis. E o jogo foi equilibradíssimo. Se fala muito que Marcelo Passos, que era o principal nome do Náutico naquele momento, não fez uma boa partida. E não fez mesmo. Não fez mesmo. E nesse jogo equilibrado, acabou nos minutos finais. Valdo, que era um jogador já muito experiente, o meia, tinha jogado no Cruzeiro pouco antes, nem era pouco antes, era 98, tinha sido vice-campeão brasileiro, já estava com seus 37 anos. Fez a jogada pela direita, cruzou e Ricardinho completou para o gol. Ricardinho, que se a gente falou há pouco que Dinda e Célio era mediano, Ricardinho era no mesmo nível. E aí terminou aquele jogo, um jogo que a gente lembrou muito 97. A torcida do Náutico assim, ficou pé da vida, invasão de campo, a torcida do Sport obviamente não agrede. O Náutico naquele jogo deu a geral, era o contrário, a divisão torcida, a torcida visitante ficava na cabine, você olhando na cabine da televisão, ficava do lado direito e quase até o meio campo. Isso na época que a arquibancada frontal do Náutico estava fazendo obra, um negócio muito louco. Teve aquele jogo com mais de 20 mil pessoas. E terminou com muita confusão, porque o Náutico era muito favorito naquele jogo. O Sport já tinha apanhado do Náutico, aquele jogo que eu tinha falado, que perdeu na Copa do Nordeste, ele perdeu no Pernambucano. Perdeu em uma semana, o Náutico perdeu duas vezes. Em uma semana o Sport ter perdido o Náutico 2 vezes. E eu fui nos 2, tá vendo? E eu fui nos 2 também. Bom, galera, agora a gente vai para um 26 de novembro, e que não é o de 2005, mas que também é um motivo de muita dor da torcida do Náutico. E essa data só faz piorar. Só faz piorar. Sem dúvida. Só faz piorar, porque aconteceu em 2016, ou seja, no ano passado, que a gente está gravando esse vídeo, bem recente, que o Náutico enfrentou na última rodada ao Oeste, já na Arena Pernambuco. O Náutico fez uma campanha de recuperação com o Givanildo Oliveira, novamente o Givanildo sendo citado aqui, assumiu o Náutico, recuperou o Náutico engatou uma sequência de bons resultados, contratou Marco Antônio, fez um time, remontou um time durante a competição, deu esperança para o torcedor do Náutico que podia chegar, e o Náutico chegou na última rodada, tendo que vencer o Oeste, que era um time que não vencia há 19 rodadas, estava brigando contra o rebaixamento. Quase rebaixado, não vencia 19 jogos. E tinha que fazer o seu papel e torcer para um resultado, um tropeço, ou do Bahia ou do Vasco. E o torcedor do Náutico que foi para aquele jogo, ele tinha a seguinte missão, assim, ele tinha isso na cabeça seguinte: a gente tem que fazer o nosso papel, porque o feio vai ser vergonhoso se acontecer os resultados que a gente precisa e o Náutico não fizer o papel dele. E foi justamente o que aconteceu. O Bahia perdeu seu jogo de virada para o Atlético Goiás, que terminou sendo campeão, já era campeão, na verdade. Durante vários momentos o Náutico teve a chance, porque o Vasco começou perdendo do Ceará. O jogo foi em São Januário, mas não, assim... no Maracanã. No Maracanã, desculpa. Aí depois o Vasco se resolveu e, no caso do Bahia, foi o contrário, tomou a virada do Atlético Goianiense, que se tinha qualquer dúvida sobre o papel, era um Bahia que perdia muito fora de casa, então aquele resultado... Foi comum, né? Foi até comum, né? E o Atlético Goianiense foi o campeão, num campeonato que tinha o Vasco, o Atlético Goianiense foi o campeão da Série B, com todos os méritos. E o Náutico... Com alguma vantagem, com alguma... como chama? Antecedência. Antecedência. E no caso do Náutico com o Oeste, assim, o Náutico tomou 2 gols inexplicáveis, a ponto de ter liberado o goleiro depois da partida. Inclusive, a derrota acaba tendo como consequência, uma delas, a saída de Júlio César. E não só ele, assim, o Náutico levou 2-0 do Oeste no primeiro tempo ainda. Depois desse jogo, aconteceu... Tinha 25 mil pessoas? 25 pessoas na Arena. O Náutico já tinha colocado muita gente na Arena nos jogos anteriores contra o Ceará, contra o próprio Vasco. Então, assim, era um jogo que marcava também um resgate da torcida do Náutico. A torcida do Náutico estava muito afastada do time, tá? Há quanto tempo não se via 25 mil alvirrubros no estádio? 25 mil pessoas, então a torcida do Náutico voltou a frequentar o estádio, abraçou de novo o clube. E aquele jogo podia marcar coroar isso e foi ao contrário, porque foi justamente o que a torcida do Náutico não queria. Era acontecer os resultados paralelos e o Náutico farrapar, e o Náutico pipocar. E esse resultado fez com que o Náutico dispensasse praticamente todo aquele time, remontasse um novo time para 2017 e o Náutico está patinando essa temporada de 2017, ainda reflexo daquela derrota contra o Oeste,
num 26 de novembro, um novo 26 de novembro, que todo torcedor do Náutico, ou quase todo, que foi para aquele jogo, inevitavelmente saiu da Arena Pernambuco remetendo à Batalha dos Aflitos. E pelo tempo, 11 anos depois, quantos desses 25 mil que estavam na Arena não estavam nos Exatamente. aflitos em 2005? Muitos lembraram, assim, daquele jogo, foi inevitável. Automático, né? Foi inevitável. Bom, galera, então chegou aqui um momento decisivo do nosso programa. Qual a maior derrota da história do Náutico? Maestro, na sua opinião, qual a maior derrota da história do Náutico? A Batalha dos Aflitos. A segunda maior derrota. Vamos lá. A segunda maior derrota, eu vou colocar a Taça Brasil. Porque se o gosto amargo da Batalha dos Aflitos, ela está lá, mesmo sendo um campeonato da segunda divisão, que não se compara em termos de disputa, mas ali, da forma como a gente já falou logo no começo do programa, não dá para nem discutir isso. Mas a da Taça Brasil, ela é emblemática por ter sido na era de ouro do Náutico e o quanto ela teria representado em caso de título. Uma partida que teria feito o Náutico ser campeão brasileiro. Assim, você teria hoje lá na sede de Rosa e Silva uma Taça Brasil, que é uma taça muito bonita, inclusive é taça mesmo. Eu digo isso porque hoje em dia entrega até obra de arte aí, ou suposta obra de arte, né? Mas era uma taça muito bonita e o Náutico estaria há 50 anos com o selo de campeão brasileiro. Seria um clube centenário, com metade da história praticamente como campeão brasileiro. Claro que seria um clube muito maior. Sem dúvida. Assim, É o tipo de vitória que podia ter mudado todo o percurso da história do futebol pernambucano. Tirando o Cruzeiro, Atlético Mineiro e numa final tirando o Palmeiras. Assim, seria algo incontestável. Assim, se o Náutico tivesse vencido o Palmeiras, venceu o jogo em São Paulo, que fez mobilizar a torcida do Náutico, Pernambuco de uma forma geral, que naquela época o futebol pernambucano era acompanhado um pouco disso. Assim, acho, claro que deve ter tido muito torcedor de Santa Cruz Esporte que devem ter secado o Náutico. Mas o futebol pernambucano era visto de outra forma. É possível que muita gente tenha visto esperado que o Estado tivesse uma conquista daquele porte. Eu vim para cá já com pré-determinado, na dúvida de dois jogos, porque um é o jogo da dor da derrota de um título ganho. Você vê escorrer pelas mãos. Está respondendo o pior ou o segundo pior? O segundo pior, não. A maior derrota é sem dúvida nenhuma, Batalha. Isso aí não se discute, não. A segunda maior, eu vim para cá com 2 jogos na cabeça já, para tirar essa dúvida, e confesso que ainda estou um pouquinho, porque tem o lado da dor, De novo, não, bicho. vou responder, porra. Hey kids, do you know what happened to Humpty Dumpty? Humpty Dumpty sat on a wall. Humpty Dumpty had a great fall. Não, porra, vê, caso tem direito de explanar, eu tô explanando também. Porque tem o lado da dor, Mas da ele já derrota estava decidido, pô. Tu tá na dúvida até agora, bicho. de 93, porque é um campeonato que se escorreu pelas mãos. E foi muito, como a gente nem falou aqui, teve torcedor que foi dormir vice-campeão, acordou campeão e vice-versa. Então, e de fato, eu dou um pouco de razão ao jogo, porque é um campeonato que 67, pô, é a mudança do clube. Em 93 as pessoas viveram isso. Viveram isso. E é muito ruim você perder um campeonato ganho. Você perdeu, tem um campeonato nas suas mãos e perdeu. O campeonato passou por rival. E essa 67 mudaria o patamar do clube, mas é uma derrota do principal time do Náutico. Assim, você colocar essa derrota como a pior derrota do Náutico em cima do melhor time que o Náutico teve na história, talvez seja até injusto com esse time. Mas eu acho que na verdade é o foi pior, justiça. mas é um pior com outro contexto. Porque De tamanho. machucou. Sim. Não, porque tipo, se esperava tanto daquele melhor time do Náutico, aquele time do Náutico podia tanto, que aquela derrota machuca, né? Então, e aí para escolher você tem que adotar critérios. E aí o meu critério, para mim a derrota de 67 é a maior derrota do Náutico, porque seria um título brasileiro, então mudaria a história do Náutico. Apesar, e esse foi meu critério, o último critério de empate. Eu estou comparando um título brasileiro com o Campeonato Pernambucano. Então, pelas competições, a de 67 é maior. Então, essa derrota mudaria a história do Náutico. Foi a maior derrota porque o Náutico poderia ser hoje um outro clube. Mas essa 93 foi muito doída para os alvirrubros também. Mas o meu voto é de 67. Bom, eu também estou com os meninos aí. Eu acho que aquela de 93 realmente é muito dolorida. Terceira. Terceira. Fechou o pódio. Fechamos o pódio aí do Náutico.
Então, aquela 93 é muito dolorida por todo o cenário que a gente discutiu aqui, mas realmente a gente está tratando de uma partida que podia ter colocado o Náutico num patamar completamente diferente na história do futebol. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Escolhe ou Morre. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Até a próxima, galera. Tchau, tchau. Sai, porra! Liga lá, porra. Meu irmão, foi muito bom esse programa, né? Pena que foi curto. Mentira!